Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um estudo bíblico, a lição de número 12, que tem um tema muito relevante na nossa atualidade. É o tema que diz a conduta do crente em relação à família. Aqui nós vamos aprender o que o Senhor, à luz da Bíblia, nos ensina no âmbito familiar. Quero desde já agradecer ao pastor Juarez, quero desde já agradecer aos irmãos por esta oportunidade de juntos aprendermos a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Queridos, o texto desta lição está na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e também no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhando aí da sua Bíblia, em nome de Jesus. Diz assim o texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora vamos para o texto do capítulo 6. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Louvado seja o Senhor por esta linda palavra que traz direcionamentos firmes, concretos para a família de Deus. Aqui nós vamos observar que há um direcionamento para o marido, há um direcionamento para a esposa, há direcionamento para os pais e há direcionamentos também para os filhos. Aqui o estudo está dividido em 3 pontos que nós vamos observar cada um dentro do que a palavra vai trazer acerca da conduta do crente como marido, a conduta do crente como esposa e a conduta do crente como filho. E vamos observar juntos que a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família. É baseado, queridos, nos fundamentos da palavra do Senhor. Portanto, a Bíblia ela ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio da família. Tais papéis, eles devem ser exercidos em obediência à palavra, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Então, nós vamos aqui observar que para que a gente possa glorificar a Deus através da nossa família e transmitir à sociedade o padrão moral. Olha a grande responsabilidade que nós temos, cristãos, de observar a palavra e viver a palavra, a fim de transmitir
o padrão real da verdadeira família constituída por Deus na terra. Nós temos esse papel, né? E o Senhor, Ele nos orienta, conforme aqui diz o texto, acerca de como que deve ser o relacionamento do marido para com a sua esposa, para com a sua casa, o relacionamento da sua esposa para com o marido, o papel dos pais para com os filhos e também o papel dos filhos para com os pais. Vamos observar aqui, no primeiro tópico, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Veja o papel do marido como líder da família. O que diz a palavra do Senhor? Na Bíblia, a ordem de autoridade ela é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Em 1 Coríntios 11, versículo 3, diz que mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Tá certo? A relação dentro do lar é explícita na frase o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, no versículo 23, que nós lemos aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 5. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. No versículo 29 do capítulo 5, diz que ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta como Cristo faz a igreja, como assim o Senhor faz a igreja. Aqui o Senhor está comparando o seu relacionamento para com a igreja da mesma forma que o homem deve, assim, também cuidar da sua esposa, do seu lar, com zelo, com cuidados, com amor. E ele coloca aqui uma questão interessante, que o marido deve amar a sua própria mulher como ele ama o seu próprio corpo. E também diz que quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque ninguém nunca vai maltratar o seu próprio corpo, ninguém nunca vai aborrecer a sua própria carne, vai cuidar, vai zelar. Então Deus fala que aquele que faz isso, ele também deve amar a sua mulher, com esse cuidado, com esse zelo, né? Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então o cuidado para com a esposa, atenção maridos, virá com base no trato que você tem a si mesmo, você terá que ter para com a sua esposa. Então, se a esposa ela é amada, significa que o marido, o homem, está se amando. Se ela está sendo bem cuidada, é porque ele está se cuidando. Ao contrário disso, está faltando esse amor, está faltando esse cuidado, né, para com a sua esposa e para consigo mesmo. Então, o amor aqui evidenciado está baseado nesse trato. E Deus, ele coloca a palavra para a gente observar que dentro dessa hierarquia, nós estamos, a mulher, eu falo mulher, está sujeito ao marido, e o marido, o homem, está sujeito a Cristo, como Cristo está sujeito a Deus, né? Cristo é o cabeça do homem, Deus é o cabeça de Cristo e o homem é o cabeça da mulher. Então, mostra aqui uma escala de hierarquia, de sujeição, né? Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, né? E essa ordem nós temos que observar, porque foi através dessa composição que Deus instituiu a família e colocou, né, na responsabilidade do marido o dever de cuidar do seu lar, o dever de cuidar da sua esposa. E como que o homem faz isso? Ele observa a si mesmo, ele observa o que Deus requer a partir dele e também o que Deus requer a partir dos ensinamentos de Cristo, pelos exemplos de Cristo. Por isso que ele coloca aqui que
De sorte que assim como a igreja está sujeito a Cristo, a igreja está sujeita a Cristo, a mulher esteja sujeita a seu marido. Então aí já há uma ordem, um direcionamento de Deus de como que tem que estar essa mulher diante do seu marido e como que o marido, observando a instrução do Senhor Jesus, que é o cabeça dele, vai saber conduzir o seu lar, vai saber conduzir a sua esposa. E o Senhor entra com tudo dizendo que assim como ele ama a si mesmo, ele deve amar a sua esposa. Para que não fique aquela palavra em aberto, como que é espiritual, a palavra do Senhor se apresenta no material. O Senhor está dizendo aqui um parâmetro que não tem como fugir dele. Assim, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne. Antes, alimenta e cuida como ao Senhor, como o Senhor faz a sua igreja. Deus está falando, eu trato a minha igreja de forma bondosa, harmoniosa, eu cuido, eu zelo, eu amo, eu protejo. Então Deus está falando, assim seja o homem para com a sua esposa, tá certo? Esse é o primeiro papel aqui que nós podemos destacar. Outra coisa necessária a ressaltar é uma questão importante. Movimentos feministas com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. No livro de João 13, 34 e 35, vai dizer o seguinte, o amor fraternal, vai tratar sobre o amor fraternal. Um novo mandamento vos dou, que amemos uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então o Senhor está dizendo, eu amei vocês. Então como eu amei vocês, ame uns aos outros. Como eu recebi vocês, como eu zelo por vocês, então zele uns pelos outros. Esse é o cuidado, esse é o padrão, este é o fundamento do amor para uns com os outros. Como base de relacionamento é o amor. E aqui eu chamo a atenção a esses movimentos feministas, né, com esse tipo de viés que coloca o homem como opressor contra a mulher, né, o sistema opressor do homem contra a mulher. Nós temos que tomar cuidado com algumas informações, com algumas fontes, né, que traz essa ideia, e nós temos que ter cuidado, porque nós cristãos temos a palavra do Senhor para nos orientar. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, absorvemos e trazemos para dentro do nosso lar, trazemos para dentro dos nossos relacionamentos, porque de outra forma, que não esteja baseado na palavra, ele sempre tem fontes, né, que não são bíblicas, então eles vão incitar coisas opostas, contrárias ao que a palavra diz. E o que nós vemos nesses discursos é a incitação ao ódio, é a incitação à divisão, é a incitação à intolerância. Se não está dando certo, então separa. Se você não me suporta, não me tolera, eu não sou obrigada a me sujeitar a você, você não é dono de mim. E aquele conflito dentro do relacionamento conjugal, e a base bíblica é o amor, é o bom trato, é a mansidão, é a tolerância, é o zelo. E o Senhor está dizendo assim como eu amo, cuido da minha igreja, cuido da minha casa, assim vocês, maridos, cuidem da esposa. Esposas, sejam sujeitos a vossos maridos. Cristo é o cabeça do homem. A mulher tem que estar sujeito ao marido, e o marido tem que estar cumprindo com a palavra, tem que estar de acordo com os ensinamentos do Senhor, para que haja essa concordância, essa harmonia, porque uma coisa vai alimentar a outra. Observe, o amor como um alimento primordial. Segundo subtópico, nós vamos observar aqui o marido, além de liderar, ele também tem o papel de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha só a importância disso tudo. Isso implica na prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o homem, ele tem que se sacrificar, sim, ele tem esse dever de se sacrificar. Como Cristo se sacrificou por amor à igreja, o homem, ele deve se sacrificar pela sua esposa, até dar a mesma vida, toda a sua vida em favor dela, do seu lado, do seu bem-estar, do bem-estar comum. Né? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5:8
vai dizer o seguinte: mas Deus prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus morre por nós, nos aceita, nos perdoa, né? Faz uma obra de transformação na nossa vida. Assim, ele coloca essa base como referência para que o homem se oriente e consiga também amar e oferecer sacrifícios e assim poder viver esse amor na prática, né? E ele diz aqui, assim a igreja ela foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. João 15, 12, 13 diz o seguinte, que amemos, né, uns aos outros como o Senhor nos amou. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, né? De modo que os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, o amor é uma prática constante, uma prática diária que precisa ser observada, né? E esse amor é conforme esse amor. Amemos uns aos outros, né? Amemos uns aos outros. Terceiro subtópico, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Aqui na parte B do versículo 28. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Verdade. Porque significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, promover-lhe uma vida digna. Essas ações essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto e à consideração e à honra, entre outros. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Mateus 19:6, Colossenses 3:19. No livro de Mateus 19:6 diz assim: assim como não são mais dois, mas uma só carne, portanto, né, o que Deus uniu, o homem não separe. E também Colossenses 3:19 diz que vós, maridos, amei as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Podemos observar aqui algumas coisas, quando diz que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Tem homens, né, que são bastante atenciosos consigo mesmo, com seus negócios, com sua vida, com seu corpo, né, tem aqueles cuidados especiais, né, mas não conseguem, muitas das vezes, fazer de igual modo com as suas mulheres. Então, o Senhor está dizendo aqui que ele deve dar atenção do mesmo modo que ele atenta para essas coisas, ele deve se atentar à sua mulher, à sua esposa. Isso quer dizer que ele deve proteger, promover a ela uma vida digna, mas esses cuidados não se limitam apenas às questões materiais, às provisões materiais. Não só uma casa bem arrumada, a despensa cheia, mas tem que haver o afeto, a consideração, a honra a essa mulher, dentre tantas outras coisas, né, que podemos aqui observar. E essa demonstração de amor que está dizendo que ela deve ser sincera e demonstrada, tanto em público quanto em particular. Não adianta demonstrar algo que não é real, algo que não é sincero, né? Então, e vice-versa, seja em casa, diferente do que está fora de casa, do que está na rua, do que está em público, né? Daquilo que está sendo tratado em particular. Então, aqui nós aprendemos que esse relacionamento, essas providências, esse trato, ele tem que ser sincero e tem que ser tanto em público quanto em particular. Tem que ser do mesmo modo, da mesma forma como você se relaciona dentro de casa, você deve se manter também fora de casa, né? Longe das paredes da casa, né? Mais ou menos por aí. E aqui dá uma orientação que desse modo, esse modo deve permanecer enquanto ambos estiverem juntos. Enquanto ambos estiverem dentro desse relacionamento, é necessário, né, manter-se unidos enquanto estiver vivos, né? Assim diz aqui o texto. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar
a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Vamos agora para o tópico 2, que vai tratar da conduta da crente como esposa. Agora vamos falar um pouquinho do papel da esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida à esposa cristã. Observe. Primeiro subtópico, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, versículo 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas para com seus maridos, nós vimos no 22, dos filhos aos seus pais, no capítulo 6, versículo 1, dos servos aos seus senhores, no capítulo 6, versículo 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Isso também nós já vimos, né? No versículo 24. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a amada igreja. O Senhor, ele coloca esse relacionamento como igual ao relacionamento de Cristo para com a igreja. Ele coloca o relacionamento da submissão da mulher para com o seu marido. Da forma como ela está sujeita a Cristo, ela deve estar sujeita ao seu marido no temor do Senhor, né? Todos, ambos, vivendo ali no temor do Senhor, na obediência à palavra do Senhor. Segundo subtópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Gênesis 31, 14, versículo 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam a posição de dignidade igual aos homens. Observe, Gálatas 3, 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4, 9, 10 tem lá a história do contexto dessa palavra, que diz quando Jesus chega até a mulher samaritana e pede água para ela. Ela diz, como pode tu, judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Então, ela faz esse questionamento porque havia essa divisão, essa separação de relacionamento, que não podia relacionar judeu com samaritano, homem com mulher, né? Então, havia todo esse preconceito, essas discriminações, mas no Senhor isso tudo foi quebrado. E houve aquele diálogo, houve aquele contato, né? E depois ele ressalta dizendo, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria de beber e eu lhe daria água da vida. Então, o Senhor está quebrando ali aquelas indiferenças e mostrando que ele era o Salvador, né, que quebrava ali toda aquela divisão da época. Portanto, a mulher cristã desfruta da plena liberdade em Cristo e não está sujeita a mais nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5:13. Nesse versículo de Gênesis 31, 14 e 15, que fala da mulher com propriedade, aqui vai contar a história de Raquel e Lia com o Jacó, quando ela vai questionar a situação de que ela responde dizendo assim, ainda há para nós parte ou herança na casa de nosso pai, né? Nós não nos considera ele como estranhas, pois nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro. Aqui está dizendo que naquele tempo a mulher poderia ser vendida como uma propriedade, né? Se o marido quisesse desfazer de terras ou de animais, né, do seu gado, e quisesse junto negociar a sua mulher, ele poderia, porque era uma cultura da época. Ela era vista como uma propriedade, como uma moeda de troca, como uma forma de comercializar, né, interesses. Então a mulher ela podia ser vendida também, porque ela era a propriedade do marido, ele podia fazer ou desfazer dela no momento que ele achasse necessário, tá? E na sociedade grega também eram tratadas como inferiores e eram escravizadas. Mas em Cristo Jesus nós obtemos a liberdade. Aqui no versículo 5:13 diz assim de Gálatas, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Aqui o Senhor está dizendo que nós, agora que fomos chamados à liberdade, temos que usar essa liberdade para amar uns aos outros, para servir uns aos outros, e não mais como antes, que havia restrições, limitações, havia divisão, opressão, né?
e não se podia usufruir dessa liberdade que nós só conseguimos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe essa liberdade para viver em amor, para servir pelo amor. Então, essa é a conquista que nós obtivemos em Cristo Jesus. No versículo 25 de Gálatas, nós vamos tratar aqui da reverência devida ao marido. É o terceiro subtópico que nós estamos estudando. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Observe, versículo 22. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Efésios 5:33. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido, denota o sentimento que conduz a esposa a agir desse modo e agradar ao seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está dizendo que quando o marido ama a esposa com o amor altruísta, ele incentiva ela a reverenciá-lo, ele incentiva ela a ter o zelo por ele, ele ensina a ela a ser uma esposa que lhe dê a reciprocidade desse bem-estar, desse amor que ele está transmitindo para ela, né? Em respeito para com ele. Então, ela agindo dessa forma, ela está agradando o seu marido, com certeza. E essa postura, ela demonstra que quando ela tem essa estrutura, ela consegue apoiar ele. Ela consegue ajudá-lo na tarefa de liderar o lar. Ela está ali como auxiliadora, como ajudadora idônea, conforme o Senhor ali constituiu a mulher para caminhar com o seu marido. Porque quando Deus formou lá a mulher em Gênesis 2, no capítulo 18 ao 25, tem a formação da mulher, o propósito, né? Deus falou que a Adão que lhe fizesse ali uma mulher que lhe fosse idônea, né, para que pudesse ali ajudar. Então aqui ressalta a participação da esposa na vida do marido como uma parceira, como uma amiga, como auxiliadora, como uma mulher que é amada e consegue também amar de igual modo, tá certo? Vamos lá, avançando para o terceiro tópico, a conduta do crente agora como filho. Vamos observar no primeiro tópico a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, no capítulo 6, versículo 4, parte B. A doutrina, a palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e aponta obediência às normas. Já a palavra admoestação, do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer parâmetros de conduta a reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus no Provérbios 22, capítulo 6, que fala, ensina a criança, né, no caminho que deve andar, quando crescer, né, quando envelhecer, não se desviará dele. Os pais têm um papel importantíssimo de educar seus filhos, de cuidar dos seus filhos, de ensinar, né, o distinguir entre o bem e o mal. Aqui fala que essa palavra, né, doutrina, disciplina, né, quer dizer orientação, treinamento, isso tudo está a cargo dos pais, sobre a sua responsabilidade, ensinar os filhos conforme a palavra do Senhor. Mas aqui também diz o seguinte: por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Aqui também está dizendo claramente que os pais não devem, né, aproveitar dessa autoridade que ele tem sobre o seu filho, de usar de imposições injustas, de incitar a ira, né, de rigores excessivos. Então tome cuidado com a forma com que você está disciplinando seu filho, com que você está demonstrando ele
conforme a palavra, e também observando que não deve incitar a sua ira, que não deve também tratar com rigor, que não deve também desrespeitar dessa forma errada de ensinar e disciplinar. Então, até para ensinar, os pais também precisam observar a palavra para poder orientar os seus filhos no caminho em que eles devem andar, com amor, com brandura, se disciplina, se educa, né? Não precisa usar a força nem a imposição, nem nenhuma imposição injusta, porque o Senhor também não vai aceitar essa sua doutrina, essa sua admoestação, se não estiverem dentro dos critérios do Senhor para isso. Então, pais, peçam sabedoria ao Senhor para educar os seus filhos à luz da palavra, com brandura, com amor, com paciência, em nome de Jesus. Segundo subtópico, a conduta requerida agora dos filhos. Observem, filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais. Versículo 1 do capítulo 6. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ou seja, não tem que negociar, não tem que, eu decido se eu vou obedecer ou não. Não existe isso. É justo, é um propósito de Deus, é um dever. Temos que obedecer conforme a palavra. Versículo 1, da parte B. Ele assegura a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2:51, louvado seja o nome do Senhor, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus também foi menino, Jesus também precisou de instrução no seu desenvolvimento natural, e ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Então, obedecendo os nossos pais, aqui a palavra do Senhor fala que é um mandamento, né? Nós temos que confiar na experiência dos nossos pais, no que eles têm a nos ensinar, porque eles querem o melhor para nós, com certeza. E aqui vai dizer, para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, aqui no versículo 2 do capítulo 6. E também Êxodo 22. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que foi ordenado, sem queixas, tá certo? E honrar envolve amor e respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos estiverem sob a tutela de seus pais, tá certo? E a honra é um dever para toda a vida. Então, aqui nós observamos que nós temos que cumprir o dever de obedecer e honrar os nossos pais, tá certo? É o mandamento do Senhor. Agora, no terceiro subtópico, vai dizer o mandamento como promessa. O que esse mandamento, ele pede para que eu faça, eu cumpra? Qual é a sua finalidade? Qual é o objetivo? O Senhor sempre, quando dá um mandamento, ele dá um propósito para aquele mandamento. E a obediência, ela traz bênção, né, para as nossas vidas. A obediência à palavra, a obediência aos mandamentos do Senhor traz bênção para nós. Olha o que diz a palavra aqui do Senhor. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla é-lhe assegurada, pois para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O versículo 3 do capítulo 6. Olha só. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Quer ter prosperidade? Quer viver longa vida? Então, honra e obedeça aos seus pais. É mandamento do Senhor e tem promessa, tá certo? De Deus para se cumprir em nossas vidas. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Ou seja, nós honramos o Senhor com a nossa fé, pela palavra, e o Senhor nos abençoa na terra quando temos essa obediência devido aos nossos pais. Significa que, ao obedecer e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Nos recompensa com bênçãos especiais. O Senhor é justo e Ele abençoa, porque Ele tem prazer nisso. Vamos à conclusão? No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Nós falamos da responsabilidade dos maridos para com o seu lar e sua esposa. Nós falamos sobre a responsabilidade da esposa para com o seu marido e agora dos pais para com os filhos e finalizando agora dos filhos para com os pais. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e a respeitar
a liderança de seu marido. Os pais têm o dever, né, de educar seus filhos segundo as escrituras, né, e os filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor e o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, para termos harmonia, a família perfeita aos olhos de Deus, nós temos que observar a palavra, nos encaixar nela e deixar com que essa palavra seja alimento e direcionamento diário nas nossas vidas. Eu creio que assim, observando a palavra, cada um desenvolverá o seu papel devidamente e todos serão abençoados com a bênção de Deus, porque Ele é fiel e Ele é por cada um de nós, pela nossa família amada, que Ele mesmo constituiu para que nós estivéssemos aqui vivendo assim, para a sua glória e honra, e transmitindo à sociedade qual é o verdadeiro papel da igreja, qual é o verdadeiro papel da família, como ela se comporta, como ela se ama e de onde vem esse amor. Então, cabe a cada um de nós, através dos nossos relacionamentos, transmitir tudo isso para nossa sociedade aprender e a ser atraída também para viver de igual modo. Assim, todos serão alcançados por Deus através das nossas vidas, das nossas famílias, dando sempre esse bom exemplo em nome de Jesus. Que esse estudo tenha abençoado e edificado a sua vida, assim como abençoou muito, muito a mim, aprendi muito. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.